Olá, pessoal, tudo bem? A gente inicia agora uma discussão sobre a formação do Estado moderno. É de fundamental importância entendermos como se fundamenta a construção das monarquias nacionais e do Estado moderno, para tentarmos entender justamente a partir de que momento o Estado se torna uma força superior na sociedade, para tentarmos entender a partir de que momento o poder vai conseguir adquirir uma nova configuração, uma vez que no período que antecede a formação dos estados modernos, o poder estava disperso, mas a gente ainda vai falar sobre isso. E lá na antiguidade, por exemplo, a gente tinha impérios muito fortes, como o Império Romano. Então, a relação do Estado com a sociedade, ou a relação do poder central com a sociedade, e que configuração esse poder central passou a ter com o passar dos tempos, ele é cíclico, ele vai se transformando com o passar dos tempos. Então, o Estado moderno, ele tem uma relação, a formação dos Estados modernos, do que a gente conhece hoje como Estados modernos, ele tem uma relação muito forte com a queda do feudalismo, certo? Principalmente por conta da questão de que no período do feudalismo, os estados eles não tinham o poder, ele não tinha a centralização necessária para gerar uma unidade nacional. Só antes da gente falar sobre o próprio Estado, cabe a gente discutir o que foi, qual período aconteceu e o que foi o próprio feudalismo. Então, o feudalismo foi um modo de produção que vigorou basicamente entre o século IV ou século V e século XV. Por que, que eu digo entre século IV ou V e século XIV ou XV? Porque não há um consenso relativo ao período inicial ou período final do feudalismo entre os historiadores. Alguns historiadores consideram que o início do feudalismo teria se dado em 392 depois de Cristo, com a oficialização do cristianismo, e outros autores acreditam que esse surgimento do feudalismo teria se dado em 476 depois de Cristo, com a deposição do último imperador romano. E com relação à questão do período final, alguns historiadores acreditam que tenha se dado em 1453, com a tomada de Constantinopla, ou outros historiadores que acreditam que tenha sido em 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas, certo? E ainda há outros historiadores, como por exemplo o Legoff, que acredita que o fim do feudalismo mesmo, o fim da Idade Média, na verdade, vai se dar com o início da Revolução Industrial. Então, o feudalismo ele vigorou durante o período da Idade Média. Então, o que a gente conhece hoje como Estado moderno vai surgir por volta do século XIV, certo? Então, durante toda a Idade Média, e mais precisamente durante o período do feudalismo, não existia o Estado moderno, não existia um Estado como uma força maior sobre as pessoas. Por quê? Justamente por conta que nesse período vigorava o feudalismo. E no feudalismo não existia centralidade do poder. No feudalismo, o senhor feudal era o chefe político da região, ou seja, do feudo. O que eram feudos? Eram parcelas de terra, para a gente tentar aproximar, seriam fazendas, usando um termo bem popular mesmo, seriam fazendas em que nessas fazendas o senhor feudal, que tinha a posse da terra, era o proprietário da terra, esse senhor feudal, ele
tinha pessoas ali para trabalhar no seu feudo, que eram os servos. E esses servos, eles tinham determinadas obrigações com o senhor feudal, certo? E aí, nesse feudo, os servos produziam, certo? E a base da economia era a troca na produção. Como existia, como não existia, como existe no capitalismo uma moeda muito forte, centralizada, as pessoas sobreviviam da troca dos seus produtos, certo? Então, um produzia arroz, o outro produzia trigo, o outro produzia milho, e aí existia essa troca que era de onde vinha a subsistência das pessoas. E a maior parte do que era produzido pelo servo era dado, era entregue ao senhor feudal, que era o dono do feudo. Então, o senhor feudal ele era responsável tanto pela questão política quanto pela questão militar. Por que pela questão militar? Porque o senhor feudal também ele era responsável por garantir a segurança no feudo, certo? O senhor feudal ele era responsável por garantir a segurança das pessoas que estavam em volta dele. Então, é o seguinte, o feudalismo ele vigorou durante esse período da Idade Média, que eu falei para vocês, por volta do século IV ao século XIII, certo? E durante esse período do feudalismo, a centralidade do poder que vai se consolidar com o Estado moderno, ela não existia, certo? O que corresponde a dizer que o senhor feudal ele tinha maiores poderes nesse período. Então, o feudalismo ele vai começar a desmoronar por vários motivos, certo? E um desses motivos é justamente a ascensão do comércio pela burguesia. A burguesia é uma classe social que ela vai surgir diretamente relacionada às relações comerciais, certo? Então, o feudalismo estava baseado em trocas de produtos, a subsistência era com base em troca de produtos, e a burguesia ela vai intensificar o comércio, inclusive um comércio com moeda, certo? Que é o que praticamente não se tinha naquele momento. Então, esse comércio que a burguesia vai intensificar, vai acabar fazendo com que haja progressivamente uma liberdade do servo com relação ao senhor, certo? E o desdobramento disso tudo vai dar justamente no fortalecimento de um sistema econômico que vai ser o capitalismo, e isso vai exigir a centralidade do poder. Então a burguesia, ela em grande parte, ela é a responsável pelo surgimento dessas monarquias nacionais que vão surgir e do crescimento também do poder central. Aqui a gente vê a imagem do Luís XIV, que é um rei francês, certo? E o Luís XIV ele vai ser o símbolo das monarquias absolutistas. O Luís XIV vai ser o símbolo do absolutismo, do poder centrado na figura de uma pessoa, certo? Na figura de uma pessoa. Enquanto que no passado se tinha o poder disperso, no passado que eu falo, no feudalismo, se tinha o poder disperso nas mãos de vários senhores feudais. A partir do absolutismo, o rei vai ter a centralidade do poder. Então, o que é que vai acontecer aqui? O Luís XIV ele vai ser esse símbolo do absolutismo por uma frase dele que vai ficar conhecida na história, que é o Estado sou eu. Então, com isso, o Luís XIV está dizendo assim, o Estado sou eu, as instituições sociais do Estado sou eu, então quem decide tudo sou eu, quem tem o poder de fato sou eu, o rei, certo? Então, se hoje a gente vê uma repartição dos poderes
nas mãos de várias pessoas, como, por exemplo, no executivo, no nosso caso no Brasil, com o presidente, no legislativo, deputados e senadores, e no judiciário, com a justiça, certo? Nesse período, o poder estava todo centralizado na figura do rei. Então, Luís XIV ele vai ser um símbolo dessa centralidade do poder. Então, é o seguinte, essa centralização do poder, ela vai necessitar, para que se chegue até essa centralização do poder, vai necessitar essa queda do feudalismo. Por quê? Porque no feudalismo não se tinha um poder central, não se tinha um governo forte. Então o rei vai passar a ter esse poder absoluto justamente pelo fato de que a burguesia vai começar a minar esse poder muito forte que o senhor feudal tinha. Então, nesse período aí, o que é que vai acontecer? A intensificação do comércio vai acabar promovendo uma libertação do servo. Por quê? Porque esse servo vai começar a pegar parte da sua produção e vai começar a vender. Com isso, acumular moeda, certo? Acumular dinheiro, que isso vai acabar o libertando. Então, o fim da Idade Média vai ser fundamental para que tudo isso aconteça. A Idade Média, principalmente o final da Idade Média, ele vai ser marcado por várias crises, certo? Crises no sistema econômico, crises no sistema político-religioso, certo? Que vão levar ao fim do feudalismo e da Idade Média. Crise no sistema econômico por quê? Primeiro, porque esse período da Idade Média vai marcar uma série de períodos de intensa fome, de intensa pobreza, certo? E isso vai acabar desestabilizando o sistema. E uma outra crise muito forte nesse período é justamente o cisma da igreja, ou seja, a divisão da igreja católica. Nesse período, a igreja vai passar pela reforma, certo? Protestante. E aí a gente sabe que nesse período da Idade Média a igreja era muito forte, certo? A igreja tinha o poder de definir politicamente as coisas. Ela era forte politicamente, era forte economicamente, certo? Então, o que é que acontece? A partir desse cisma da igreja, a partir da reforma protestante, a igreja vai se dividir e esse poder vai começar a ruir. Lógico que não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, que o poder vai ruir. No entanto, isso vai servir para que progressivamente a igreja acabe perdendo poder e perdendo espaço, certo? Então, o que é que vai acontecer? Isso vai ser o pano de fundo para a queda do feudalismo, da Idade Média. Lembre-se que no feudalismo a igreja, ou seja, o clero, junto com a nobreza, detinham praticamente todo o poder político e econômico, certo? Na Europa, poder político porque tinham o poder de definir as coisas, como as pessoas deviam agir, e poder econômico porque riqueza naquele momento era terra, certo? E a igreja detinha praticamente todas as terras na Europa. Então, as crises político-econômicas e a crise provocada pelo cisma da igreja vão acabar promovendo, certo? Produzindo esse fim do feudalismo, o fim da Idade Média e o início do processo histórico de consolidação do Estado moderno. Então, lembre-se sempre, façam sempre a relação entre o início do Estado moderno com o enfraquecimento do poder político da igreja, do poder econômico da igreja, através do cisma e das crises econômicas que aconteceram, certo? Que atingiram
os países europeus naquele momento.